Meus amigos, bom estar aqui com todos vocês e vamos trabalhar a competência 1 da nossa redação do Enem. O caso que escolhi faz referência à acentuação. Porém, pessoal, é uma acentuação que vem complicando o dia a dia daqueles que estão escrevendo para a redação do Enem. Eu escolhi como exemplo a seguinte frase: a concepção de honestidade deve ser ensinada primeiramente pelos pais, que devem produzi-la no dia a dia. Ora, pessoal, observem essa locução verbal aqui destacada. Devem produzi-la. Ora, temos aqui, um verbo transitivo direto. Quem produz, produz algo. Quem produz, produz alguma coisa. Portanto, o lá aqui faz referência a quem? Faz referência à concepção de honestidade. Então, a gente pode perceber que a coesão textual está perfeita, está muito bem feita. Porém, o que é que eu quero discutir com vocês? Os verbos oxítonos, ou seja, quando a última sílaba for a última. Vejam que o autor da frase colocou o acento aqui no produzir lá. Será que esse acento realmente é devido? Será que as regras gramaticais exigem o uso desse acento? É o que nós vamos ver agora. Meus queridos, para analisar com vocês, eu escolhi como aqui o verbo, outros dois verbos que terminam pela vogal I. Ora, como se trata de uma oxítona, no caso aqui a sílaba forte vai estar, como eu já disse, na última sílaba. E aí é interessante que a gente verifique o seguinte. Vamos lá comigo, Eu peguei o mesmo verbo auxiliar, que é o devem, e coloquei, além do verbo escolhido, que é o produzir, eu coloquei outros dois verbos. Por quê, pessoal? Porque quando termina em I, os verbos podem ter uma dessas três aqui configurações que mais causam dúvidas nos alunos escritores. Então vamos analisar a parte final do verbo. Olha só, o zi, o gui e o bui. O que é que eu quero que vocês percebam? O i vai terminar, o i vai terminar todos esses verbos. Mas o que é que eu quero que vocês prestem atenção? Eu quero que vocês prestem atenção quem é que está acompanhando o i. Ou seja, quem é que vem antes do i. Vejam só comigo. Antes aqui do i, eu tenho uma consoante. Antes aqui do i, eu tenho o g e o u. Mas o que é que eu quero que vocês percebam? Que o U aqui, ele não é fonema, ele não é produzido. Ora, se ele não é produzido, ele não pode ser levado em consideração. Vejam agora no terceiro que eu tenho o I, antes do I eu tenho o U que vai ser pronunciado. Então vamos lá analisar comigo, olha só. O I antes, consoante, o I, consoante, mais o U, porém o U aqui, ele não é pronunciado, e eu tenho consoante mais o U, porém o U aqui vai ser o quê? Pronunciado. Então, o que é que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam o seguinte, quando o verbo for oxítono terminado em I, você vai levar essas três finalizações aqui em consideração.
Então vamos às regras. São as seguintes, olha só. Se antes do I vier uma consoante, embora ele seja pronunciado de maneira forte, você não pode colocar o acento. Exatamente por quê? Porque as oxítonas terminadas em I não serão acentuadas. A mesma coisa, pessoal, vocês vão fazer quando o U não for pronunciado. Se o U não for pronunciado, você também não vai colocar o acento na letra I, na vogal I. Então vamos lá comigo, ó. Produzi-la vai vir sem acento. Portanto, aqui o aluno escritor se equivocou. Ele vai perder ponto aqui na competência 1. Devem consegui-la. Também não pode, não deve ter acento. Porém, nesse caso aqui, ó, distribuí-la. O que é que acontece aqui, pessoal? Veja o que eu marquei, o buí, como sendo a última sílaba. Na verdade, nós vamos ter aqui, ó, um hiato. A última sílaba vai ser só o I. Ora, se a última sílaba é o I, antes vem uma vogal, nós temos aqui o que, pessoal? Um hiato. E o que é que acontece? Quando eu tenho um hiato e a última sílaba é o I, você vai ter que colocar acento na maioria dos casos, principalmente no final das palavras. Então, ó, no caso aqui, o I já deve ser pronunciado forte e deve ser o que, pessoal? Acentuado. Isso vai acontecer quando antes dele houver uma vogal. E no caso aqui, fazendo a comparação com o verbo de cima, ele vai ser o que, pessoal? Pronunciado. Diferentemente aqui do gui, que o U não é pronunciado. Portanto, a regra aqui, ó, é exatamente a mesma. Não vão ser acentuados. Se tiver o U pronunciado vogal, o I vai ser acentuado. Por causa de que regra? Por causa da regra do hiato. Eu queria chamar a atenção de vocês para o hiato terminado em I. Ora, ele não vai ser pronunciado, ele não vai ser acentuado se os Is, ó, se a vogal for igual. Por exemplo aqui, xiita. Embora nós tenhamos duas vogais, como elas são iguais, aí você não vai acentuar. Outro exemplo em que eu tenha um hiato terminado em I, que não vai ser acentuado, é quando depois dele houver o quê? Som nasal. Se houver som nasal, mesmo sendo hiato, o I também não vai ser acentuado. Então, meus amigos, por favor, não errem mais na redação de vocês. I consoante não vai ser acentuado. I com U não pronunciado não vai ser acentuado. Agora, I no final, com U sendo pronunciado, no caso sendo vogal, nós temos um hiato, portanto o I agora já vai ser acentuado. Portanto, não erre mais. Devem produzi-la sem acento. Então, pessoal, espero que tenham aprendido. Não vamos errar mais. Um grande abraço do professor Neto Fontenelle.